última revisão administrativa deu origem na cidade do Porto a uma extensa freguesia do centro histórico. Encontramos-nos, por isso, no centro histórico do Porto, embora, em boa verdade, estejamos num lugar que durante séculos estava nos arrabaldes da cidade. Estamos, mais precisamente, junto à extensa Rua da Boa Vista, que toma este nome de uma antiga quinta que se desenvolvia bem alto naquilo que é hoje a Praça da República, onde se tinha uma boa vista. Bom, mas aqui encontramos esse cruzamento da Rua da Boa Vista com a Rua de Aníbal Cunha e a Rua de Oliveira Monteiro. Mas ela é conhecida popularmente pelos portuenses como a Carvalhosa. Um curioso topónimo este, Carvalhosa, que de resto, em associação com um outro cruzamento que fica lá mais à frente, o do Carvalhido, nos evoca esse tempo em que, aqui, nos arrabaldes da cidade, nos encontrávamos perante extensas matas, bolsas, onde, enfim, se acentuava a existência de carvalhos. E daí, a Carvalhosa, daí, o Carvalhido. Mas, apesar do interesse deste topónimo, a verdade é que ele quase desapareceu. Resta-nos hoje aqui a Travessa da Carvalhosa, porque de outra forma, com estes novos nomes que foram surgindo, ele poderia ter, por simplesmente, desaparecido. Mas a memória, a resistência identitária da cidade fez com que, até hoje, para todos os portuenses, esse seja, de facto, o cruzamento da Carvalhosa. Mas, afinal, que outros nomes foram esses que aqui surgiram neste espaço? Claro, o da Rua da Boa Vista, que depois se estende através da Avenida da Boa Vista. Mas aqui também em ruas que vão tomar um nome de personalidades que foram marcantes para a história da cidade e até do país. É o caso, desde logo, de Aníbal Cunha. Rua de Aníbal Cunha, que nos recorda aquele que foi um dos pioneiros do ensino da farmacêutica no nosso país. O professor Aníbal Cunha, que se formou na então Escola de Farmácia, era uma escola anexa à Escola Médico-Cirúrgica do Porto, nos finais do século XIX, onde ele foi um aluno brilhante. Mas depois, ele tornar-se-á não só professor dessa escola, mas será um dos principais responsáveis pelo alicerçar do que virá a ser, em 1921, a Faculdade de Farmácia do Porto. E as históricas instalações da Faculdade de Farmácia localizam-se aqui nesta artéria e, por isso, esta homenagem ao fundador da Faculdade de Farmácia, que foi também um homem que se notabilizou no campo político. Um destacado republicano que se envolveu, por exemplo, no 31 de janeiro de 1891, a primeira tentativa de implantar em Portugal a República, aqui, a partir do Porto, uma revolta que falhou e que o levou para o exílio. Curiosamente, a 31 de janeiro de 1891, do outro lado da barricada, encontrava-se Oliveira Monteiro. Sim, Oliveira Monteiro, que dá o nome à rua que vamos seguir. Entre a Carvalhosa e o Carvalhido estende-se então a Rua de Oliveira Monteiro, uma artéria aberta já na segunda metade do século XIX, entre essas antigas bolsas de carvalhos, campos e quintas agrícolas. A segunda metade do século XIX, que fica marcado também aqui na cidade pela presença, pela vida de Oliveira Monteiro, António de Oliveira Monteiro, que irá falecer já no início do século XX. António de Oliveira Monteiro foi um destacado médico e político, um homem que se vai notabilizar ainda enquanto estudante de matemática e de medicina na Universidade de Coimbra. E muito naturalmente vamos vê-lo, já depois concluído o curso, a seguir uma relevante carreira médica, mas também na docência, como professor aqui no Porto,
da Escola Médico-Cirúrgica do Porto. Mas, para lá da sua vertente ligada à medicina, e Oliveira Monteiro fica também associado à criação dos primeiros postos médicos na cidade do Porto, que muito contribuiu para a saúde pública, mas, dizia-vos, Oliveira Monteiro vai-se também notabilizar pela sua ação política. Ele vai ser um dos principais dirigentes do Partido Progressista no Porto. Será um homem que irá desenvolver vários cargos, foi eleito deputado pelo Círculo do Porto para as Cortes, foi conselheiro, par do reino, mas particularmente na cidade vamos vê-lo também ocupar importantes lugares, nomeadamente como provedor da misericórdia do Porto. Foi também vereador, vice-presidente e presidente da Câmara Municipal do Porto entre 1887 e 1892. E a sua ação foi muito relevante em vários campos. É ele, por exemplo, que muda a importante Feira do Gado para a Corujeira. É também ele que vai ser responsável por avançar com os projetos daquilo que se irá concretizar alguns anos depois, de uma extensa estrada entre Campanhã e o Castelo do Queijo, aquela que nós hoje conhecemos como a Estrada da Circunvalação. Foi também ele que teve o cuidado com uma inventariação dos documentos do Arquivo Municipal, alicerçando aquilo que virá a ser o Arquivo Histórico Municipal do Porto. É ele também que lança os primeiros estudos para o que virá a ser a Avenida da Cidade, a Avenida dos Aliados, e também uma reformulação do mercado do Bolhão. É, de facto, uma atividade intensa e marcante de Oliveira Monteiro, que em 1891, a 31 de janeiro de 1891, a quando dessa revolta no Porto e da tentativa da implantação da República, é o presidente da Câmara. Do outro lado da barricada, aquele que hoje está do outro lado da Rua da Boa Vista, Aníbal Cunha. Mas também aí, a ação de Oliveira Monteiro vai ser caracterizada por, de algum modo, tentar pacificar a situação e evitar os extremismos em relação aos revoltosos. Sim, uma figura marcante a quem a Câmara Municipal do Porto homenageou, dando o seu nome a esta extensa artéria. E é da Rua Oliveira Monteiro que nós temos a melhor perspectiva sobre aquela que é a mais bela escadaria a céu aberto da cidade do Porto. As escadas Carolina Michaelis, este belo espaço ajardinado que nos dias de hoje nos conduz até à estação de metro Carolina Michaelis, mas que também há já muitas décadas nos conduz até à escola secundária Carolina Michaelis, esse histórico liceu do Porto, que aqui se instalou em 1951, mas as suas origens são mais antigas. Foi em 1914 que finalmente surge na cidade algo que há muito era ansiado, uma secção feminina dos liceus do Porto. Esse liceu feminino que irá tomar várias designações, até que em 1926 adota como patrona aquela que tinha sido professora no liceu em 1915 e nos anos seguintes. Uma cidadã portuguesa, mas de origem alemã, Carolina Michaelis, que vem para Portugal, casa-se com um destacado professor investigador português, Joaquim de Vasconcelos, e ela própria se vai tornar numa referência absoluta no panorama cultural português das primeiras décadas do século XX. Uma destacada investigadora, particularmente na área da filologia, da história das origens da língua portuguesa. Carolina Michaelis, que de resto se vai tornar a primeira mulher em Portugal a ser professora da universidade, na Universidade de Coimbra. E foi também uma das duas primeiras a entrar para a Academia das Ciências.
Mas Carolina Michaelis, com esta sua escada que confina com Oliveira Monteiro, é apenas uma das várias personalidades que são homenageadas ao longo desta rua. Um pouco mais à frente, encontramos uma outra transversal que evoca um nome, esse bem mais recente, a do professor Emílio Pérez, considerado como o pai do nutricionismo em Portugal, um homem profundamente ligado à sua cidade do Porto e que foi, de resto, um dos responsáveis, um dos fundadores da Faculdade de Nutrição da Universidade do Porto. Continuando a subir a rua de Oliveira Monteiro, deixamos para trás o quarteirão, de algum modo, confina aqui com a rua e no interior do qual encontramos o Hospital Militar Dom Pedro V e chegamos sensivelmente a meio da rua ao cruzamento com a rua Nossa Senhora de Fátima. É interessante o antigo topónimo, o antigo nome desta rua, a Rua das Balas, e tem tudo a ver com uma lenda, sim, trata-se de uma lenda, que nos indica que esta rua Nossa Senhora de Fátima, uma encosta que sobe desde aquilo que é hoje a Rotunda da Boa Vista em direção à Ramada Alta, foi palco em 1832, 1833 de uma encarniçada batalha no contexto do Cerco do Porto. Esse momento fundamental da história de Portugal, essa guerra civil entre aqueles que defendem um regime parlamentar, constitucional, os liberais, Dom Pedro IV, e aqueles que continuam a defender um regime centrado na figura de um rei absoluto, os absolutistas de Dom Miguel. E diz-se que aqui no alto da Ramada Alta houve um confronto de tal forma aceso que durante muitos anos se continuavam a encontrar à superfície as balas, os projéteis resultantes desse confronto. Mas trata-se apenas e só de uma lenda. Nunca houve aqui, tão às portas da cidade, um confronto entre liberais e absolutistas. Mas afinal, de onde resulta este topónimo curioso, Balas? Bom, ao longo do último minuto eu estive a contribuir para manter esta lenda, porque em boa verdade a rua é em parte aberta, tal como o Hospital Militar, nos terrenos de uma quinta que se chamava a Quinta das Valas. E por isso era Rua das Valas e não das Balas. Mas isso tem afinal a ver com esta característica portuense entre os Bs e os Vs. Mas ainda a propósito do Cerco do Porto e a propósito desta troca, vale a pena recordar as palavras de Almeida Garrett, esse homem do Porto que esteve envolvido também nos combates do cerco. Dizia ele que, na minha cidade, há muito quem troque o B pelo V, mas são muito poucos os que trocam a liberdade pela servidão. Ao longo destes já mais de 150 anos, a Rua de Oliveira Monteiro albergou muita gente. E estão por aí alguns edifícios que marcam, por exemplo, a presença dos brasileiros de torna viagem, também alguns conjuntos edificados como este, que nos remete também para uma certa fixação burguesa na rua. E foi exatamente nesta área da Rua Oliveira Monteiro que habitou uma personalidade que se destacou no panorama cultural português. Nascido em 1904, de facto aqui viveu durante muito tempo Pedro Homem de Melo, um poeta, professor, um folclorista. Aliás, muita gente da minha geração, ou mais velha, Pedro Homem de Melo é um nome que associamos de imediato aos programas que, a partir dos estúdios do Porto, a RTP transmitia no final dos anos 60 e início dos anos 70 em torno do folclore apresentado exatamente por Pedro Homem de Melo. Começa por estudar Direito na Universidade de Coimbra, terminará o curso em Lisboa, mas desde muito cedo que acabará por
ponto de vista profissional, tornar-se professor de português em escolas e liceus da cidade do Porto. E sempre muito ligado à poesia. Foi um dos poetas da revista Presença. Alguém que já alguns estudiosos comparam na sua produção ou a influência um certo lirismo pagão, puro, lembrando António Boto ou Federico Garcia Lorca. É um poeta injustamente esquecido, apesar de algumas das suas letras estarem imortalizadas em cantigas, em músicas celebrizadas por Amália Rodrigues, caso de Povo que lavas no Rio ou Havemos de ir a Viana. Amália Rodrigues, que fez questão em 1984 de estar presente no seu funeral, que teve lugar aqui, ao fundo da rua, na igreja do Carvalhido. E ainda a propósito das letras em Portugal, a Rua de Oliveira Monteiro não tem só essa forte ligação a Pedro Homem de Melo. Há outros motivos e um deles prende-se com esta propriedade, a Quinta Amarela, onde funcionou durante vários anos a primeira Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Mas esta é uma história que começa muito antes. É uma quinta que se prende exatamente com esses arrabaldes férteis agrícolas da cidade do Porto, onde se estendia esta quinta que alguma tradição nos remete de novo, agora já não do ponto de vista lendário, mas para um confronto entre liberais e absolutistas. Alguma tradição diz, com efeito, que a determinada altura esta quinta está sob o domínio dos absolutistas, mas que os liberais atacaram e, em parte, destruíram esta propriedade. Uma propriedade que sim, que vai ter depois, no início do século XX, um interessantíssimo protagonismo ligado ao ensino. A Faculdade de Letras da Universidade do Porto instala-se de início no edifício sede da Universidade, criado em 1911, aquele que é hoje o edifício da Reitoria, mas está lá há muito pouco tempo, transitando para aqui em 1921. E aqui irá permanecer até 1927. Depois muda para a Rua do Brenner, onde não estará muito tempo, porque, entretanto, com a instauração da ditadura, a Faculdade de Letras do Porto é encerrada. Entretanto, a propriedade acabará por ser adquirida pela Liga dos Combatentes, que aqui irá instalar a secção feminina do lar, dos filhos dos combatentes. E esta vertente social mantém-se até aos dias de hoje. Num espaço arborizado, qualificado, aqui encontramos da Liga dos Combatentes o seu centro social com várias valências, incluindo um infantário, uma creche e uma residência sénior. Estamos a chegar ao final da Rua de Oliveira Monteiro, aqui onde começa a Praça do Exército Libertador, o Carvalhido, mas também uma curiosa e antiquíssima rua, a de 9 de Julho. No gaveto das duas temos este cruzeiro, este padrão, apesar de datar de 1738, tem provavelmente uma origem bem mais antiga. Aliás, este padrão inicialmente não se localizava aqui, mas sim um pouco mais acima da Rua 9 de Julho, no início dos anos 70 do século passado, com o prolongamento, a abertura da Rua da Constituição. Bom, o padrão foi deslocado e posteriormente colocado aqui no gavete de 9 de Julho com Oliveira Monteiro. E, como vos dizia, está no seu aspecto atual datado de 1738, mas provavelmente é uma reminiscência
de antiquíssimos padrões de origem romana, os marcos miliários, que eram colocados de 1000 em 1000 passos ao longo das mais importantes vias romanas. E afinal, a Rua 9 de Julho faz parte dessa via romana que saía do Porto e, através de um percurso mais litoral, avançava em direção à Póvoa e Viana do Castelo. E, sintomaticamente, para lá do Padrão do Carvalhido, temos também, mais à frente, o Padrão de Moreira, o Padrão da Légua. Mas porquê esta curiosa designação nesta antiga estrada, aqui, neste segmento, de 9 de Julho? Bom, uma vez mais, vamos viajar até 1832 e 33, até ao Cerco do Porto. Porque foi neste espaço do Carvalhido que, nessa noite de 8 para 9 de julho, o exército de Dom Pedro IV, o exército libertador, e é por isso que o Carvalhido se chama Praça do Exército Libertador, uma parte das forças militares de Dom Pedro vão acampar neste local. Grande parte do exército acampará, no entanto, ainda em Pedras Rubras, mas é a partir daqui, do Carvalhido, que a 9 de julho todas as forças se reúnem e avançam por esta estrada, que por isso acabou por tomar o nome de 9 de julho, recordando a data da entrada do Exército Libertador na cidade do Porto. Mas não faltam aqui pela cidade outras artérias cujos nomes nos recordam o Cerco do Porto. É o caso da Rua do Heroísmo, da Rua da Travagem, da Rua da Firmeza. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas, futuros caminhos da história.